Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Atendimento 5 Estrelas. E esse programa foi feito para você, empresário, gestor, agente de atendimento ou até se você está começando nessa área e quer transformar o seu atendimento ao cliente em um atendimento 5 estrelas. E as nossas dicas vão englobar desde você que está começando até se você já é um especialista no assunto. Nós iremos trazer diversos convidados que com certeza vão agregar no seu conhecimento. Eu sou Ludmila Bóbico, uma das hosts aqui do podcast. Eu sou a Paula Borim, host aqui do podcast. E eu sou o Tomás Fukui, sou um apaixonado por comportamento do consumidor e também vou estar comentando aqui no podcast. E o episódio de hoje está mais do que especial. Nós vamos ter um especialista sobre o assunto, o CEO do Milvus, o Ivan Lima. Olá a todos. Obrigado aí pelo mais que especial. É um prazer estar aqui e é um prazer ter a sua audiência. Ivan, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai trazer aqui o assunto de 5 passos essenciais para construir um atendimento 5 estrelas e a gente está muito ansioso em ter você aqui com a gente. Eu também estou ansioso por estar aqui, gente. Muito bom. Eu também quero começar agradecendo você que está acompanhando a gente. Só o fato de você estar aqui já mostra que você está interessado em melhorar o atendimento da sua empresa ou melhorar o atendimento da área que você trabalha. Então, quero te animar, né, de estar aqui com a gente. E seria muito simples se fosse só comprar e vender. Mas no meio disso tem dados, informações, hábitos, comportamentos do consumidor e a gente quer falar sobre tudo isso. Mas eu queria começar aqui com uma pergunta simples, queria pedir para cada um resumir, ser breve, assim, em uma frase ou uma palavra, para você o que é um atendimento 5 estrelas. Ludmila? Olha, para mim, um atendimento 5 estrelas, seja no pré-venda, né, até o pós-venda, é quando o cliente ele fica 100% satisfeito com aquilo que ele estava buscando, seja um atendimento de saque, seja um atendimento para ele comprar um plano, um serviço. E aí a gente até brinca, né, os 5 estrelas daquela avaliação que a gente tem em diversos aplicativos, seja iFood, Uber, enfim, tá aí no nosso dia a dia pra caramba, né? Verdade. E para mim, um atendimento 5 estrelas é quando o cliente está 100% satisfeito. Para mim, o atendimento 5 estrelas é quando resolve o meu problema. Assim, na minha visão de consumidora, hoje em dia a gente sabe o quanto é difícil entrar em contato e resolver. Então, para mim, resolvendo, estou muito feliz, estou satisfeita. Com certeza. Eu acho que todo mundo tem a mesma opinião. Como a palavra atendimento resolutivo, né? Ou seja, é aquele atendimento que satisfaz o quanto antes, né? Então, é extremamente resolutivo. Eu acho que esse é o foco de todo mundo hoje em dia, né? Com certeza. E pegando até aqui uma anotação que eu tenho, um estudo feito em 2022 mostrou que cerca de 43% das empresas, a forma que os consumidores olham as empresas ainda leva o atendimento como algo muito secundário, o que é um absurdo, né? Porque a gente está falando aqui sobre o atendimento ser algo tão essencial, que a gente consome e também precisa mostrar, né, para os clientes, precisa entregar para eles. E também uma pesquisa mostrou dados muito importantes que mais de 2/3 dos consumidores brasileiros, cerca de 82%, ainda relatam que tomar decisões de compra é feita com base na qualidade do atendimento. Então, assim, muito daquilo que está gerando receita ou algo assim, está direcionado na parte do atendimento, né? Então, com certeza... Em páginas opostas, parece, né? Exato. Mas tem dois mundos aí. E é realmente pra gente colocar uma lupa em cima desse problema, né? Perfeito. Porque... É por isso que a gente está aqui falando desse assunto tão importante, aprendendo a atender bem os nossos clientes, não é mesmo? Verdade. É isso mesmo. E Ivan, aproveitando, a gente queria começar sabendo um pouquinho como você chegou na área do atendimento, o que você faz hoje, o porquê que você faz hoje, o que te move. Conta um pouquinho pra gente. Claro, com certeza. Bom, primeiro, não é uma história tão longa, tá, gente? Eu tenho 37 anos, então não vou cansar ninguém aqui, tá? Mas hoje eu sou o CEO da Milvus, tá? A Milvus é uma empresa que tem uma ferramenta, né? Fabricação nacional, nós mesmos que desenvolvemos a ferramenta, e ela é voltada ao atendimento do cliente, tá? Então, ela unifica diversos canais de atendimento e ela também estrutura processos, tá? Para uma empresa, principalmente na vertical de atendimento, tá bom? Só que para chegar aí, né, tem todo um caminho a ser seguido, que foi seguido, na verdade. Então, eu sou nascido em São Paulo, tá? Até meus 20 anos, 20 e pouquinhos anos, eu morei no interior de São Paulo, tá? E minha primeira experiência de trabalho teve nada a ver com atendimento, tá? Eu comecei ali com um bico numa farmácia, inclusive eu agradeço aí minha tia e meu tio pela oportunidade de primeiro emprego. E foi uma farmácia em Rio Claro, interior de São Paulo,
tá? Então, ali com meus 14 anos fazendo bico, depois registrado e tal. Aos 18 anos, tive a oportunidade de trabalhar em laboratório de análises clínicas. Olha que nada a ver, né, gente? E eu fazia parte operacional do laboratório, tá? Área técnica, esse tipo de coisa, tá? E ali, o que aconteceu? Foi uma virada de chave, tá? Veio uma empresa de São Paulo fazer a implementação de um sistema, né? Ali começou o Ivan tecnológico, o Ivan que começou a mexer com tecnologia. E aí essa empresa começou a fazer a implementação de um sistema que ele tinha como core base ali, né? Gerir desde a parte de recepção até a operação, parte técnica, faturamento, tudo, né? E eu participei muito próximo aí dessa implementação de sistema. E aí que abriu outra porta. Tive a oportunidade de ir para São Paulo, onde era a sede dessa empresa, e trabalhar com, inclusive, é meu sócio até hoje, tá? Félix Schultz. Ele me deu a oportunidade de trabalhar com ele em São Paulo. E aí começou minha jornada cliente, tá? Foi nessa empresa. E era um software, então, basicamente o quê? Ele atendia o público de saúde, né? Ou seja, clínicas, centros de diagnóstico, hospitais, tá? E eu ia muito para cliente. Eu comecei a viver... Gente, vamos lembrar aqui que eu estava em 2004, acredito, por aí, tá? Ou seja, internet, esse tipo de coisa, gente, era aquela bem tupiniquim, né? Tijolão e olhe lá. Justamente, entendeu? Não dava para dar um acesso remoto, não dava para fazer muito dos trabalhos que a gente faz hoje, está habituado remotamente a fazer. Sim. Então, eu ia muito para cliente, tá? Realmente fazer implementações técnicas, treinamentos e tudo mais. E uma coisa muito importante, tá? Que eu carrego muito da área de saúde, é a implementação, é o cliente no centro, na verdade, tá? Porque saúde está relacionado com o ponto mais sensível do ser humano, né? Quem não tem saúde não tem nada, né, gente? Pode ter dinheiro, pode ter tudo, não tem nada. Então, eu vi o cuidado dentro dessas operações que tinha com o ser humano, tá? E eu carreguei isso para mim, tá? Carreguei isso na minha jornada e eu acho que, assim, não tem outro foco. É realmente muito importante. E aí eu comecei também a ter contato com muitos clientes que a troca foi imensa, tá? Que me passaram muito essa visão de cliente no centro, qualidade, respeito a prazo, resolutividade que a gente tanto falou. Sim. Você entendeu? Porque a diferença de um exame sair no horário, sair no prazo ou fora do prazo, gente, pode ser uma vida. Sim. Exatamente. Entendeu? Então, eu dava o suporte para esses laboratórios, centros de diagnóstico, cumprirem esses prazos. Entendeu? Ou seja, o meu sistema foi implementado não só para atendê-los, mas também para fazer o cumprimento dos prazos, tá? E aí, o que aconteceu? Carregando essa visão, carregando essa bagagem, é claro que eu me destaquei. Então, eu migrei para cadeiras de gestão. Então, eu comecei a ser gestor do suporte técnico, gestor da parte de implementação, ou seja, alguns canais cliente vieram para mim, tá? Então, parei de fazer, comecei a tentar administrar, tá, gente? Porque essa virada de chave também não é fácil. Muitos vão assim... Depende da jornada, tá? Eles vão se familiarizar com esse momento. Então, quando você sai da operação e você começa a assumir cadeiras de gestão, é difícil largar a operação. E tem que ter uma visão diferente de todo o ambiente, né? E você tem na Demais. cabeça de que se você executa, só você sabe fazer. Você você não fala, consegue não, delegar, né? Eu sou o que faz melhor isso aqui. Só que acontece, nós somos seres humanos, somos limitados. Eu tenho X horas por dia. Ou seja, quando a empresa começa a crescer, isso não vale mais. Ou seja, você está causando, na verdade, em vez de bônus, você está trazendo ônus. Certo? Certo. E aí, o que acontece? Após, com ajuda, é claro, principalmente, tá, gente, quem está passando por isso, escuta a dica de quem está acima de você, tá? Então, depois de muito feedback do meu sócio também, eu fiz essa virada de chave. E aí eu comecei a estruturar processos, tá? Estruturar cultura. E aí eu comecei a trazer o time para desempenhar nos moldes que eu acreditava que era correto, que era certo, que entregava a melhor resolutividade para o cliente. E aí não era mais só o Ivan fazendo, era um time fazendo. Sim. Você entendeu? E aí, depois de 9, 10 anos como sócio da Digital Media, a gente vendeu a empresa, tá? E aí o meu sócio, Félix, ele é o fundador da Milvus, na verdade. Então, ele me chamou para trabalhar com ele e assumir a cadeira de CEO, que eu me encontro hoje. E agora vem a última virada de página, né, a página que eu me encontro hoje,
que é o quê? Hoje eu sou o CEO e eu consigo o quê? Trazer toda essa experiência de gestão e operação agora para dentro de um sistema que vai conseguir ajudar outras empresas. Replicar, né? Replicar esse método, né? Replicar essa visão, essa conexão com o cliente, tá? Para dentro de um sistema que consiga te entregar não só a parte operacional, mas também a parte de visão, gerencial e tudo mais, para a tomada de decisões, para apontar a direção, né? Para ser mais estratégico. Porque no final, assim, agora com uma cadeira de CEO, empresário, você precisa saber para qual direção o seu negócio vai. Você entendeu? Não pode ser Quando surpreendido. eu estava numa cadeira de gestão, eu estava dentro de uma área. Não era a direção da empresa, era a direção da área que participa, assim, de uma direção de uma empresa. É tá? parte do todo, né? É parte do todo. Né? Então, você basicamente é um remo nesse barco. Agora, quem vai apontar a direção mesmo é quem está controlando ali o leme, né, gente? Então, hoje eu estou no leme. Né? Então, é a última etapa da minha carreira. Talvez eu espero que vá muito mais longe do que isso, né? Mas, basicamente, minha história é essa, tá? Espero ter sido bem didático. Perfeito. Bem curto. Queria destacar aqui, me chamou muita atenção a questão do cuidado, através da sua experiência com saúde. Você entendeu que você estava lidando com vidas. E, no final das contas, é isso. A relação comercial é sempre entre duas pessoas. Apesar de ser uma empresa de um lado e um cliente, um consumidor do outro, são duas pessoas se relacionando. E quando você entende que, como você falou, né, que é uma vida, que atrasar um exame ou ter um exame errado, imagina só, ter um erro no exame, a consequência disso pode ser, assim, terrível. Fatal, né? Fatal, muitas vezes. E você trouxe também alguns pontos que me chamaram a atenção aqui, simples. Você falou, não é tanto tempo assim, né? Eu tenho 30 e poucos anos, mas você vivenciou grandes mudanças que todos nós estamos sentindo. Nos últimos 10 anos para cá, mudou. Você atendia o cliente de um jeito, muitas vezes tinha que pegar o carro ou se deslocar, ir até um atendimento presencial, porque não tinham ferramentas ou não tinham sistemas, né? A tecnologia mesmo, a própria internet não possibilitava, não era tão poderosa como é hoje. Então, hoje você consegue ter um atendimento remoto mais eficiente, você também tem outros canais, né, de preferência. Eu passei também muito pelo atendimento via telefone. Hoje você percebe um comportamento do consumidor preferindo mais o texto, o chat, do que o próprio telefone. E tudo isso acaba tornando o atendimento do cliente desafiador. Mas um assim, ponto... né, Tomás? A tecnologia boa é aquela que aproxima. Perfeito, ótima frase. A tecnologia boa é aquela que aproxima. E o ponto principal que você colocou, que eu destaquei aqui, foi colocar o cliente no centro. Então, você passou por várias cadeiras, desde cliente, depois atendente, depois gerente, e hoje está na cadeira de empresário. E independente da cadeira, independente da área, sempre com o olhar no cliente no centro da operação. Isso traz também uma melhoria da experiência do cliente, todo esse contexto de atendimento que a gente está falando, não é mesmo? E até para a própria rotina, por exemplo, você como operador, como agente, depois você como gestor, ter isso torna a rotina menos maçante, porque se você não tem essa parte organizada, você refaz um monte de coisa, você acaba errando. Por exemplo, se você, quando estava atendendo os clientes presencialmente, se você não se empenhasse e entregasse ao melhor, o cliente provavelmente não ia entender a implantação. Então, talvez ou você ou outra pessoa do time teria que voltar a gerar mais gasto. Então, retrabalho e tudo mais, né? Retrabalho não gera só um problema financeiro para a empresa, né? Gera uma insatisfação no cliente. Sim. Porque, de novo, ele quer resolutividade. Sim. Ele está te contratando por algum motivo. Né? E esse motivo é ter o seu serviço, o seu produto, o seu trabalho bem implementado, né? Servindo a necessidade dele. Então, se você tem, sei lá, você precisa fazer 10 encontros com ele para chegar em uma entrega, péssimo nessa resolutividade, né? Quebra confiança, quebra uma série de coisas, né? Sim. E esse relacionamento, de verdade, tem que ser prezado. Total. Entendeu? Verdade. Bom, Ivan, primeiro agradecer por você ter compartilhado a sua história. Eu tenho certeza que foram poucos anos, mas anos intensos, né? Onde você aprendeu muito. E abusando um pouquinho do seu conhecimento, eu queria que você desse uma dica para o pessoal que está assistindo a gente
sobre 5 passos práticos ali para conquistar, para chegar lá no atendimento 5 estrelas que a gente está tanto falando. Você poderia dar essas 5 dicas pra gente, por favor? Claro, com certeza. Primeiro assim, tá? Só para deixar claro, esses 5 passos, tá? É para uma empresa como um todo poder gerar um atendimento 5 estrelas. Perfeito. Tá? Porque não existe um atendimento, na verdade, 5 estrelas sem uma empresa por trás, sem pessoas por trás operando tudo isso, tá? E o que é um atendimento? Só para esclarecer, tá? Vou colocar todo mundo na mesma página. O atendimento é basicamente quando o teu cliente, né, ele solicita um tipo de suporte, certo? Pode ser um suporte à venda, um suporte em uma implementação, pós-venda, dúvida, reclamação. Tudo isso é atendimento. Ou seja, sempre que tem alguém demandando, precisa de alguém aqui respondendo essa demanda, certo? Isso é atendimento. E aí, primeira dica, assim, tá? Primeira pilar que eu vou chamar assim, para você conseguir estruturar um atendimento 5 estrelas. Eu associo que é a parte de propósito, tá? Qual é o propósito da empresa? Qual é o objetivo dela como empresa? O que ela comercializa e para quem ela comercializa? Você entendeu? Então, ela tem que entender muito bem qual é o público dela, tá? Porque não adianta eu tentar forçar minha maneira de venda, minha maneira de comunicar. Públicos variam, né? Públicos têm ciclo de comunicação, que eu vou me aprofundar em breve nisso, tá, gente? Então, você tem que entender qual é a linguagem, qual é o canal mais consumido desse público e tudo. Mas se você não tem um propósito, se você não sabe qual é o objetivo da sua empresa, o que ela comercializa, como e para quem, gente, são respostas básicas que toda empresa tem que ter. Porque isso vai guiar o norte da empresa. E atirar para tudo quanto é lado também a gente sabe que não funciona, né? Não funciona, né? E só pegar tecnologias de tendência, tecnologias que estão ali em alta, gente, nem necessariamente elas vão te aproximar do seu cliente. Tá? Às vezes é só uma tendência passageira, né? Não vale tanto a pena fazer um super investimento para algo que não faça sentido para o teu negócio e para o seu momento, né? Sim. Propósito é mais do que uma palavra. Todas as áreas, todas as pessoas que trabalham na empresa precisam respirar esse propósito. Então, a responsabilidade pelo atendimento e pela experiência do cliente não é só do atendente, do agente de atendimento, aquela pessoa que está recepcionando o cliente fazendo um exemplo como se fosse a recepcionista de um hotel. Não, a experiência do cliente está em todas as áreas, no financeiro, na receptividade que a pessoa vai ter, no processo de vendas, no marketing, enfim, todos os pontos de contato que o cliente tem, eles precisam estar alinhados com o que o Ivan trouxe aqui, que é o propósito. Né? Com certeza. Então, assim, eu tenho para mim como esse o principal pilar, tá? Ele que vai derivar o resto, tá? O segundo pilar é cultura, tá? Toda empresa precisa ser operacionalizada por pessoas, correto? Ô, Ivan, só deixa eu entender uma coisa aqui, ó. A gente está falando de 5 pilares, atendimento 5 estrelas, então quer dizer que cada pilar é uma estrela? É isso? Olha, Olha o easter egg eu não tinha solto. associado, tá? Eu não tinha associado, mas podemos dizer que sim. Então vamos lá, gente, Legal. pega essa, segura essa. Hein? Primeiro ponto já foi, segundo, vamos lá. Primeira estrela, então, Segundo, propósito. Gente. E assim, tá? Independente do tamanho de empresa, da fase que você está, tá? A segunda é cultura. Cultura. Cultura, tá? Anota aí. E o que é cultura dentro de uma empresa, tá, gente? É como ela se relaciona com o mundo, com os clientes, tá? Ou seja, normalmente esses 2 pilares é definido muito pelo empresário, pelo dono, tá? Porque muito da cultura, acho que vocês já devem ter trabalhado em algumas empresas, né? Sim. Muito da cultura é instituída pelo proprietário, né? Pela camada gerencial. Então, se eles permitem fazer uma determinada coisa, todo mundo copia. Então, é muita permissividade ali. E o que é bom da cultura, né, gente? A bom da cultura é que, independente... Uma empresa que tem uma cultura forte, tá? Uma cultura realmente bem alinhada, independente de onde o cliente vai trafegar, em qual camada, se é de vendas, se é de pós-venda, se é de suporte, se é de dúvida, ele vai entender que tem o mesmo tipo de comunicação, o mesmo padrão, o mesmo tipo de respeito, sabe? Então, eu vou trazer um exemplo que eu até tinha mais forte isso, tá? Que é o Outback. O Outback, para mim, eles investiam muito, tanto no propósito quanto na cultura, tá? Então, eles tinham uma padronização muito boa do atendimento, de como se comportar,
né? E antigamente, para mim, isso se destacou. Foi um dos primeiros restaurantes que eu senti isso, de verdade. Né, o respeito dele até se abaixar na tua mesa para coletar o pedido, tudo isso tem Faz toda a um diferença. motivo de ser. E o processo seletivo até de quem ia entrar pra vaga era muito criterioso. Todo o treinamento era, assim, muito tempo de treinamento até você chegar na mesa pra estar com o seu cliente, né? Acho que isso fala muito pra Justamente. gente, né? Sobre a gente estar preparado realmente para atender aquela pessoa da forma correta, né? Da forma que a cultura, como o Ivan estava falando, pontua que a gente esteja. Porque senão a gente vai estar desalinhado com o propósito da empresa e aí vai sair um monstrinho. Porque... Não, e assim, gente, cada um tem uma maneira de se comportar, né? Eu tenho um CPF e você tem um, né? E assim, a maneira que eu sou como pessoa, né? As palavras que eu uso, linguajar e tudo mais, é bem diferente do que eu uso na parte pessoal, do que a parte empresarial permite. Sim. Porque no final nós, né, que representamos uma empresa, precisa ter o padrão da empresa. Exato. Entendeu? Para atender o cliente da empresa. Você entendeu? E isso que você comentou de ter a cultura em outras áreas, por mais que o tete a tete fica o cliente e o atendimento, às vezes se outras áreas não têm isso de o cliente em primeiro lugar, porque às vezes o problema que o cliente está indo falar foi o seu financeiro, foi o teu marketing. Se não tá nem aí com o cliente, então... E nem sempre, tá, gente? Às vezes um problema que está sendo observado pelo financeiro, ele não ocorreu no financeiro. Ele pode ter ocorrido em outra área. E aí, se não tiver essa sensibilidade de perceber e atuar na cultura, assim, ter uma cultura forte para resolução de problema, esse problema pode impactar diversos clientes. Então, por isso que cultura guia, tá? Guia em direção ao propósito. Nossa segunda grande estrela. Segunda grande Perfeito. estrela. Queria trazer uma definição, assim, cultura é a maneira como você trata o cliente. A sua maneira de tratar o cliente vai definir a sua cultura. E é nítido como você tem diferenças de empresas, né? Você tem uma empresa, por exemplo, num serviço financeiro, que a pessoa vai te chamar de senhor, a pessoa vai ter um jeito de falar. Agora eu entro numa loja da Harley Davidson. É outra pegada, tá tocando um rock, ou tem uma pessoa de camiseta para me atender. E tudo para atender o público, né? Talvez atender o mesmo cliente que trafega lá no sistema financeiro, ele vai trafegar também numa concessionária da Harley Davidson. Estou usando um extremo aqui para trazer o exemplo. Então, dá para a gente resumir cultura como a forma como você se relaciona com o seu cliente. E isso vai criar uma cultura, e aí você trouxe um outro conceito, estou separando aqui porque eu acho que tem uma conexão muito forte, que é a padronização da sua cultura. Então, nenhuma empresa ela começa já gigante, nem começa com uma cultura muito bem estabelecida. Ela simplesmente começa. E muitas vezes ela se dá bem pelo seu jeitão diferente mesmo, seu jeito de atender e tal. E que quando ela começa é o jeito de uma pessoa normalmente, né, Tomás? Isso. Então é o jeito daquele empreendedor que está iniciando aquele movimento. Perfeito. E esse jeito vai permeando quando ela vai expandindo. E ele precisa ser replicado. Precisa ser padronizado através de processos, através desse registro. Por isso que é importante a gente conversar, identificar. Uma vez que você identificou, isso funciona. Até queria trazer uma outra referência que eu lembrei aqui, da Reserva, a marca de roupa Reserva. Existe um caderninho que é o segredo dos vendedores da Reserva. Não sei se vocês conhecem essa história. Diz que eles foram anotando todas as boas práticas. Por exemplo, eu percebi que quando eu coloco o cliente na frente do espelho, aumenta as minhas vendas. Aí registrou nesse caderno. Então, eles construíram um manual, né, um caderninho ali, que todos os vendedores foram colocando as boas práticas que eles entenderam ser para garantir o sucesso. Né? E aquilo se tornou um manual de cultura do jeito Reserva de se vender. E é até assim, um bom exemplo. Quando eu chego na Reserva, eu já tenho um atendimento muito particular ali dos próprios vendedores, independente da loja que eu entro, eu percebo essa padronização e percebo muito essa cultura que você está falando. Legal. E assim, o jeito Reserva de se vender, tá? Não quer dizer que esse jeito funcionaria em qualquer lugar, em qualquer empresa, tá? Ou seja, é muito, de novo, é particular do público dessa empresa, o que ela vende, tá? Então, são várias variáveis que entram aí nesse meio para falar essa receita funciona, essa receita não funciona, tá bom? E, então, já falamos, então, 2 estrelas já citamos aqui, né? Vamos para a terceira?
A gente já falou até agora, então, de propósito e cultura. Qual que é a terceira estrela? Terceiro, processos. Perfeito. Tá? Entediante, né? Eu acho que muitos não gostam disso. Mas, gente, processo guia ação. Tá? Não adianta você ter um propósito, ou seja, eu tenho um propósito, um sonho, né? E você ter uma cultura, eu sei como eu vou me comportar, só que se você não tiver ações, não adianta nada, certo? Então, processos guiam ações, ações bem estruturadas e pensadas para atingir o máximo de eficiência. Então, para você ser bom no atendimento e resolutivo, você tem que ter um apoio, né? Desde o primeiro momento que você se comunica com ele, até o caminho que você vai ter que seguir para você resolver aquele tipo de demanda, você precisa ser pautado em processo. E processo permite o quê? Tá? Escala. Porque, né? Imagina agora, você está crescendo, sua empresa, você está colocando mais funcionários, e cada um faz do jeito que quer, do jeito que sabe, do jeito que entende que é o melhor. Gente, a qualidade vai flutuar muito. Tem gente que é mais cuidadosa, tem gente que não é. Né? Tem gente que tem mais zelo pelas coisas, tem gente que não. Tem gente mais experiente, menos experiente. Ou seja, você coloca muito da variável humana na operação. Processo vem a tirar a variável humana. Entendeu? Ou seja, replicar o que funciona. Até trazendo, por exemplo, um McDonald's, gente. Não sei para quem já conhece da história do McDonald's ou não, mas McDonald's estruturou muito bem isso no modelo de negócio deles. Tá? É por isso que hoje é uma das maiores franquias do mundo. Sim. Por quê? Porque eles são pautados em processo. Né? Eles fizeram um modelo que ele permite ser replicado. Né? Então, eles têm até modelo de cultura e tudo mais. Tá? Então, o perfil de pessoa que eu tenho que contratar, como eu tenho que contratar, tudo isso é muito estruturado. E processos é tudo cronometrado. Qual é a temperatura do óleo que eu uso, por quanto tempo, tudo para garantir o quê? Satisfação do cliente. Que você sempre chega e come o lanche que você está morrendo de vontade, ele tem sempre o mesmo gosto. Em qualquer lugar do mundo. A batata tem o mesmo gosto, isso é genial. Isso é genial, entendeu? E aí permite replicação. Né? Você não precisa de uma pessoa extremamente, de heróis operando o processo. Você precisa simplesmente de uma pessoa que consiga entender o processo, ou seja, normalmente não são pessoas caras financeiramente, e você consegue operacionalizar e escalar, aumentou o volume, coloca mais gente operando o mesmo processo. Linha de treinamento, sabe? O ciclo de treinamento para essas pessoas conseguirem te entregar resultado é muito curto. Quando você consegue chegar nesse nível. Muitas pessoas até falam, né, que tira a humanização, o processo, tira aquele tete a tete. Mas eu sou uma das maiores fãs de processo, porque não é todo dia que eu vou estar super disposta, que eu vou estar muito empenhada, que eu vou estar com aquela mesma sensibilidade que talvez eu teria em outros dias. Mas quando tem um processo, não tem essa de estou sensível, não estou sensível, estou feliz, não estou feliz. É o processo. Você consegue entrar num módulo... Gente, de verdade, se você quer trabalhar com isso, né, Lúlia? Você vai trabalhar para uma área criativa. Exato. Exato. Eu tenho uma definição de processo que é um padrão mínimo. Como assim, Tomás, um padrão mínimo? É um padrão mínimo que você estabelece para seguir um determinado processo, né? Uma determinada atividade. Palavra, mínimo necessário. Padrão mínimo necessário. Deixa eu explicar melhor. Trazendo aqui para o contexto do atendimento do cliente. Você tem um cliente, certo? E aí, você pode falar a mesma coisa de formas diferentes. Sim. Por exemplo, eu falo você. Aí tem pessoas que falam senhor, voz-me ser, você. Ei, e aí? E aí, cara, qual que é o padrão? Qual que é o padrão mínimo que você, dono da empresa, gostaria de... Você que conhece seu cliente, você que atendeu milhares de clientes, você percebeu que o seu cliente gosta de ser chamado, por exemplo, de senhor, né? Então, assim, o padrão mínimo é chamar de senhor. Então, você estabelece ali um padrão mínimo, o seu processo quando o cliente entrar, você vai se referir ao cliente como senhor. Então, você estabeleceu um padrão mínimo. Quer dizer que você vai só chamar de senhor? Não, você pode chamar de outra... conotação, né? Outro... Como é que é a conjugação do português ali, né? Eu pulei essa aula, desculpa. Tu, né? Mas você tem um processo mínimo para seguir. E isso orienta, e isso fortalece muito o segundo ponto que o Ivan estava trazendo lá, que é a cultura. E isso dá segurança para o funcionário também, tá, gente? Porque quando você entra num ambiente muito bagunçado, de verdade, você não sabe se o que você está fazendo
está seguindo os ideais ou não, seguindo no propósito, no objetivo, desestimula, né? Com Perfeito. certeza. E você falou também da escala. Acho que todo mundo está buscando a escala. E não tem como escalar sem o processo. Então, Não, uma coisa está impossível. relacionada com a outra, é o que você acabou de trazer. Tanto internamente para os seus colaboradores, não é mesmo? Para ter esse padrão de processo para você desenvolver o trabalho, quanto para atender os clientes de uma forma mais em quantidade, com volume. Quantidade, com certeza. E acaba sendo muito mais prático, né? Para todo mundo que tá, sendo a pessoa que tá operando, sendo a pessoa que tá avaliando. Porque com certeza vai ter um gestor ali olhando as métricas, olhando o tempo de resposta, olhando a satisfação do cliente. Não Então, tão com processo- certeza, tá? Olha lá, hein? A gente viu Falando aí no nessas melhor pesquisas, cenário possível. a gente viu nessas pesquisas que muitos estão afastados disso, Uhum. entendeu? Muitos não estão olhando o cliente, olhando métricas e olhando a verdade. Estão dentro do mundinho deles, né? Vivendo simplesmente o eu, não vivendo o fora. E isso vai gerar grandes prejuízos no futuro. Pode ter Perfeito. certeza. O que a pesquisa trouxe de uma forma geral é que o cliente, hoje, ele não quer somente comprar o produto. Ele quer a experiência. Ele quer uma boa experiência junto com o produto que ele está comprando. Então, mostrou ali que 80% valorizam demais o bom atendimento, prezam pelo bom atendimento dentro É um ponto como um decisor. tomador de decisão para compra. Então, mostra a importância da gente se preocupar com tudo isso que a gente está falando. Saber atender o cliente na linguagem dele, ter um processo, um padrão de atendimento, né, para abordar o cliente. Mas Ou seja, se você é gestor e não tá olhando para isso, você tá perdendo coisa, hein? Presta atenção. Olha, se você é empresário, você pode estar correndo sérios riscos. Isso aí. Verdade. Ó, o Aproveita aviso para foi beber dado. dessa fonte aqui. Uma pessoa que já passou por tantas cadeiras, né? Gestor, empresário, atendente. E até aproveitando, você que está assistindo a gente, se você tem alguma dúvida, alguma experiência para compartilhar, nosso episódio é gravado, mas nosso time vai estar sempre de olho para responder vocês, então deixa aí nos comentários. Deixa aí seus comentários. Aproveita, compartilha aí com alguém que você sabe que precisa melhorar o atendimento. Vamos ajudar a gente a levar isso para mais pessoas. Certeza? Exatamente. E aí, vamos para a quarta? Quarta Tô pronta estrela. para isso. Vamos lá. Então, vamos lá, quarta, gente. Pessoas, tá? E porque a gente falou muito de pessoas, assim, no contexto geral, tá? Mas quem vai olhar para o seu propósito, quem que vai viver sua cultura e quem vai operacionalizar seus processos, né? São pessoas. Todo negócio, até então, 2024, tá, gente? Eu não tô... Precisam de pessoas. Né? E, sei lá, a indústria, por exemplo, é hoje que substituiu muito da mão de obra, né? Manual por robótica e tudo mais, mas mesmo assim, muito das áreas são operadas por pessoas. As máquinas ainda ainda são operadas por pessoas. nós. Com certeza, você entendeu? E eu acho que esse canal humano ainda vai demorar muito tempo para ser migrado, para ter alguma coisa que realmente tenha a sensibilidade de outra pessoa no outro lado, tá? E pessoas, elas são extremamente necessárias para o crescimento de uma empresa. Vamos falar de um caminho normal de uma empresa, tá? Nasce com o empresário. Certo? O empresário que faz tudo. Ele é canal de venda, ele é canal de implementação, entrega, ele faz tudo, depende muito do segmento da empresa, mas ele que sabe fazer aquilo, certo? Só que empresário, ele não sabe tudo, correto? Ele carrega ali, eu não sou, por exemplo, um empresário, ele não é de marketing, você entendeu? Ele sabe, talvez, Da trazer vivência, um cliente né? ou outro, mas se realmente você quer crescer como empresa, entendeu? Você precisa de pessoas para ajudar você para chegar lá. E você precisa também o quê? Descentralizar. Você entendeu? Entender quando, olha, eu fazendo isso, sai mais caro para minha empresa do que eu entregando para alguém fazer. Pode ser até com uma qualidade um pouco inferior, só que eu, como empresário, eu preciso sair e entrar da minha empresa todo dia, tá? Gerando mais valor para ela. Ela precisa valer um pouco mais a cada dia que eu, empresário, tô ali. A máxima do quando tudo é prioridade, nada é prioridade, é muito importante para a gestão de uma empresa, né? Até trazer um dado aqui. Um dos maiores motivos das empresas irem à falência no Brasil, né? É por conta que os gestores de micro e pequenas empresas, eles acabam se sobrecarregando e assim, é uma pessoa só, né? Tem que saber... E no final você perde qualidade, né, Paula?
Você perde qualidade porque você consegue suportar um determinado volume. Um time consegue... assim, não tem limite para um time. Sim. Conforme você for percebendo que ele já não consegue lidar mais com o volume, você coloca mais uma peça operando os processos e vivendo a cultura e no propósito, você consegue escalar. Só que um empresário é só um. Você entendeu? Então, esse momento que o empresário precisa delegar, tá, é muito importante, é difícil de ser feito. Porque ele tem que entender que tem sim uma queda de qualidade. É claro, quando você é um empresário, você tem autonomia para tudo. Você pode negociar preço na hora do suporte, você pode fazer o que você quiser, entendeu? Só que tem um custo, entendeu? Eu queria destacar como os pontos estão alinhados. Porque pode ser desafiador, eu concordo, você encontrar pessoas, crescer, como a Paula comentou aqui, a maioria dos microempresários acabam não conseguindo crescer, né, ir para empresários, digamos assim, sair do micro e se tornar empresários, crescer sua empresa, por ter essa dificuldade. E a dificuldade não está em encontrar pessoas. Queria destacar isso aí. Eu não tenho dinheiro para contratar pessoas. Chama um AD. Eu já falei do AD, né? Sabe o que é o AD? É um amigo desempregado. Fala assim, cara, você chama seu amigo, dá 100, 200, para você começar, tá tudo certo. Tenho certeza que você vai encontrar uma pessoa. O problema não é em ter dinheiro para você se conectar com pessoas para estruturar o seu negócio. É a falta de clareza no seu propósito, é a falta de processo, a falta de cultura. Uma vez que você tem os seus processos definidos, você tem a sua cultura alinhada, você tem uma visão, um propósito. Eu mesmo já fiz muito negócio, gente, sem dinheiro, só vendendo a ideia. Falando, olha, tem uma ideia, o propósito é esse, a gente vai ajudar pessoas assim, assim, assado. Você topa? Eu topo. Então você começa a se conectar com pessoas muito capacitadas, muito talentosas, que complementam o talento que você não tem, né? Como o Ivan falou, o empresário não tem todas as habilidades. Através do propósito, através da cultura, e eu vejo que as pessoas acabam ficando travadas, né, nessa questão do dinheiro. Eu preciso crescer, mas eu não tenho dinheiro, não consigo crescer. Não tem dinheiro porque ela não consegue... E aí fica entre o ovo e a galinha, né? Não cresço porque eu não tenho dinheiro. Mas, gente, lembrem-se do seu amigo AD aí, né? Quando você precisar crescer o seu negócio, tenho certeza que tem alguém aí que vai te ajudar. Aproveita o vídeo, manda uma indireta pra ele. Comenta. Verdade. Marca ele aqui, fala, opa, tem uma mensagem pra você no minuto. E só trazendo mais um ponto aqui de pessoas, tá? A gente tá falando muito com empresários, mas gestores é a mesma coisa, tá? Gestor, normalmente, ele vem da operação. Então, imagina com o crescimento de uma empresa, né, tá todo mundo abaixo do guarda-chuva do dono, né, em um determinado momento. Só que essa empresa precisa dar um próximo passo, certo? Ela precisa agora ter um time e o empresário precisa delegar para um gestor para operar o time, porque ele não consegue mais ser tão permeável lá na operação, certo? E aí, o que acontece? Esse gestor não delega, ele faz pelos outros. Entendeu? Então, ele não consegue levar o time para a entrega de resultado, o time para gerar toda essa padronização que a gente está falando. Então, toma cuidado com isso também, empresário que traz alguém da operação. Então, isso pode existir, sim, essa transição tem que ser rápida, senão a empresa sofre. Tá? Senão seu cliente sofre. Perfeito? Muito bom. Queria deixar uma recomendação de um livro muito interessante nesse sentido, que se chama Pipeline da Liderança. É um livro que trata exatamente para você os níveis de delegação. O primeiro nível é você gerenciar você mesmo. O segundo nível é você gerenciar os outros. Depois tem gerenciar gerentes até chegar num nível de gestão onde você gerencia várias empresas. Então, são 7 níveis que são tratados dentro desse livro. Queria só deixar essa dica aí para quem está nos assistindo. Pipeline da Liderança. Legal. E, gente, só para deixar claro, tá? Eu passei por tudo isso. Tá? Todo esse desconforto de sair da operação, virar líder, depois virar empresário, eu passei por tudo isso. Eu não estou falando porque eu acho, tá? Eu estou falando porque realmente eu senti na pele. Os erros, Perfeito? os acertos. Os erros, os acertos. E, às vezes, os erros não pode te derrubar, né? Então, vai lá, vai de novo e isso aí. Bom, quarta estrela. Eu acho que isso nos leva para a quinta e última estrela, né? Quinta e última. Gente, assim, ó, até então, essas quatro estrelas é o suficiente para guiar uma empresa, para estruturar uma empresa. Eu tenho elas como fundamentais, tá? Só que cada vez mais essa quinta estrela, ela
está participando das empresas, tá? Que é o quê? Tecnologia. Então, ela está garantindo hoje, né? Essa estrela ela é responsável por garantir competitividade, redução de custo, certo? Entre outros fatores que ela influencia, tá? Empresa sem tecnologia hoje, gente, tem uma pista muito curta, entendeu? Ela não consegue nadar na mesma velocidade que seus concorrentes. É impossível. Vários tipos de tecnologia, né? Quando a gente fala tecnologia no atendimento, às vezes pode já vir alguma coisa na cabeça, né? Mas aí você pode dar vários exemplos pra gente onde ela pode entrar para ajudar. Com certeza. E, na verdade, não só no atendimento, mas no contexto empresarial como um todo, que no final, como eu deixei claro, né? Tudo afeta seu atendimento, certo? Mas vamos citar um pouco de tecnologia, sistemas, Milvus. Isso é tecnologia, certo? E outro ponto, né, que favoreceu na minha carreira é o quê? Que eu sempre fui ligado com clientes, canais e tudo mais. E eu tenho uma grande facilidade de desmistificação de tecnologia. Eu também sempre fui muito técnico, entendeu? Então, ao mesmo tempo que eu era muito comunicativo, conseguia me relacionar com os clientes, entender o que ele precisa, eu conseguia, do outro lado, entregar o que ele precisa. Eu já programei. Uhum. Tá? Então, isso encurtou muito ali, né? E sempre teve aquele paradigma que o pessoal de tecnologia fala um outro língua, é outro mundo, né? Porque é relativamente novo tecnologia nas nossas vidas, né? De verdade. Eu comecei a ter contato com tecnologia ali com meus 8 anos, entendeu? E era sempre jogo, eu queria jogar. Que realmente faz parte da nossa rotina como pessoa física, é super recente, assim, 10 anos, Com 15 certeza. anos. Se tornou popular, né? Acessível. Eu queria tangibilizar um pouco essa questão da tecnologia. Para mim tem uma virada de chave muito grande quando a internet móvel realmente se tornou usável, utilizável, digamos assim. Quando a gente acessou o 3G. A partir do 3G, antes do 3G, a gente tinha uma internet disponível ainda, cabeada, né? Cabeada ainda era a banda larga, que a gente chamava. Eram 200K de internet, a gente achava que era um sonho, né, naquela época. Então, tinha ainda... A internet estava já funcionando, acontecendo, mas não existia uma atividade muito grande por conta da própria mobilidade. Você não conseguia fazer uma compra online pelo celular, por exemplo. E hoje a gente percebe que 90% do tráfego e das compras são no mobile, são no celular. Isso se deve muito à evolução tecnológica que nós temos na internet. Então, passei aqui pelo 3G, 4G, acho que a gente ainda está no 4G e a gente está entrando agora na era do 5G. Que já, na verdade, não são grandes avanços, né? Eu acho que não muda tanto o comportamento do consumidor hoje. Tá? Hoje. Não estou falando mas daqui a 10 anos. Acaba impactando em uma série de tecnologias que você consegue trazer através de uma mudança tecnológica. Esse é o ponto. E a gente também tem vários canais, né? A gente passou pelo telefone, onde se falava muito por telefone. Agora, devido a ter mais conexão, você consegue falar mais por vídeo, por voz. E isso vai, sim, né, tendo uma mudança, impactando na mudança do comportamento do consumidor. O consumidor já não liga mais o telefone, não é que não liga mais, eu acho que não vamos totalizar, né, colocar todo mundo numa mesma caixinha. Até queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esses ciclos, essa mudança de canal. A gente passou por telefone, e-mail, redes sociais, hoje tem muito WhatsApp. Como é que o empresário lida com todos esses canais, Ivan? Olha, Tomás, primeiro ele tem que, de novo, viver o cliente, né? Então, como empresário, ele consegue perceber esses movimentos e tudo mais e lidar com isso. Como você mesmo falou, né? Muitos canais, por exemplo, o telefone ainda existe. Ele ainda é um canal, certo? Porém, ele não é mais o canal mais utilizado. Só que ele é utilizado em cima, por exemplo, de urgências. Quando você tem alguma questão urgente a ser resolvida, você não manda uma mensagem. Se for urgente, me ligue. Tá escrito lá no meu WhatsApp. Né? A gente assumiu um comportamento diferente com o telefone. Quando eu comecei ali, o meu caminho na área de saúde, que eu falei para vocês, o atendimento era totalmente no telefone. Não, totalmente no telefone não, tá? Era a grande maioria presencial. Não dava para fazer acesso remoto, por causa que a internet era deficitária. Só que a gente operava, né, quando remotamente, ou por e-mail ou por telefone. Você entendeu? E aí, o que aconteceu?
a internet melhorou, os dispositivos melhoraram, veio smartphone e tudo, e criou essa aproximação maior, né, do cliente com a empresa, né, com os canais de atendimento. E então teve essa mudança, só que só vamos tomar cuidado com uma coisa, tá? Não é uma mudança de um mês. Isso é uma mudança muito gradual. Porque quem tinha dinheiro para adquirir um telefone, um smartphone quando foi lançado? Quem tinha dinheiro para pagar a melhor banda larga quando foi lançado? Remoto, assim, móvel. A pandemia Entendeu? empurrou muito ficou mais barato. Digitalização, né? E a democratização também, né, desse acesso. Ela acelerou muito esse processo. Trabalho Com remoto. Só que trazendo também... Eu conheço gente, tá? Principalmente de maior idade, que ainda não fez essa migração. Por isso que é tão importante a empresa saber para quem ela vende, para definir como ela vende, quais são os canais e qual a tecnologia que ela usa. Se você forçar... Imagina que seu público de Harley Davidson lá são muito mais pessoas de maior idade, muito endinheirada, acredito eu. Esse é o estereótipo. Esse é o estereótipo. Agora, é só um estereótipo ou realmente é assim? Se a empresa sabe que é assim, você vai forçar todo mundo a usar o quê? WhatsApp, gente? E também olhar, às vezes é uma pessoa mais velha, com uma qualidade de vida diferente, então só porque ela talvez seja mais velha, ela vai querer estar no telefone, talvez ele já esteja no WhatsApp, é muito uma variável, né? É muito variável. E como tá? que você identifica essas coisas? Através de dados, através de indicadores, através de informação E do próprio cliente, E do né? próprio do cliente. próprio cliente. Na vindas verdade, do próprio cliente. Isso é até um spoiler do próximo episódio, né? Eu não vou deixar ainda o tema, mas a gente ainda vai discorrer muito mais sobre o cliente do futuro, né? Nos próximos episódios. Com certeza, e o relacionamento dele com tecnologia, né? Exatamente. Então, eu trabalho com tecnologia hoje atendendo a esses anseios dos dois lados, entendeu? Como eu, como empresa, resolvo com mais eficiência, com menor custo, e garantindo a qualidade do meu cliente do outro lado e a resolutividade. Com Entendeu? certeza. Então, só para resumir aqui, esse pilar de tecnologia, ele rege muita coisa hoje. Ele tem muito mais responsabilidade do que ele tinha 30 anos atrás, muito mais do que tinha 20. E nunca antes ele sofreu tanta modificação quanto ele sofre hoje. Hoje tem AI, tem diversas ferramentas. Você tem um canivete suíço, né, de coisas que você pode implementar, mas, de novo, né, muitos são tendências. Alguns vão perecer rapidamente, outros vão continuar no mercado, vão crescer. Agora, como saber quando fazer a troca, quando fazer o movimento, quando eu incorporar isso dentro da minha empresa? Isso é a dúvida da grande maioria dos gestores e empresários que não estão na área de tecnologia, que não respiram esse ar de tecnologia. Com certeza. E eu espero que você tenha tomado nota de tudo que a gente conversou aqui, hein? São 5 pontos, facinho para você anotar. Se sobrou qualquer dúvida, volta um pouquinho o vídeo, toma nota, porque eu tenho certeza que isso vai, com certeza, modificar a sua gestão. Ai, gente, nosso primeiro episódio foi muito legal. A gente podia ficar horas, vocês já perceberam. E eu queria muito agradecer a todos vocês, mas principalmente ao Ivan por ter podido estar aqui com a gente, compartilhar um pouco da sua história, que é muito valiosa, o que você falou. Você viu na pele, então é um conselho, né? Poucas vezes os empresários têm a oportunidade de ter isso, então muito obrigada por ter estado Eu que agradeço, tá? Eu adoro compartilhar informação, compartilhar conhecimento, tá? Eu adoro essas conversas, tá? Me estimula demais. E, de verdade, eu acho que eu consigo, sim, contribuir com muitos empresários que estão passando por essa jornada, tá? Obrigada por dividir sua história, Ivan. E eu tenho certeza que você que está assistindo já sabe a importância de um atendimento muito bem feito dentro dos seus processos. Então, espero ter você aqui no próximo episódio, onde a gente vai falar um pouco mais sobre o cliente do futuro, como ele atua, e aí, brincando um pouquinho, o que ele come, onde ele vive e tudo mais. A gente vai destrinchar bastante esse assunto, então eu espero você aqui no próximo episódio. É isso aí, gente. Muito obrigado aí por acompanhar a gente até aqui, né? O papo tá muito gostoso, a gente poderia ficar aí muito mais tempo falando sobre o atendimento, mas vamos separar aí em episódios, então vou aqui com a dica da Lud, não perca o próximo episódio, onde nós vamos falar ainda mais sobre o cliente, sobre o comportamento do cliente, quem é esse cliente do futuro. E já que a gente está falando de não se esquecer,
Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo. Compartilha com algum amigo, algum empresário, algum gestor que você sabe que também está passando por alguma dificuldade ou que quer levar o atendimento dele para um novo nível. E eu espero você na próxima semana, hein? Até mais! Tchau, Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.